amados irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus que nos dá o privilégio de mais uma vez poder cultuarmos ao seu nome aqui nessa igreja. Aproveitando que os irmãos estão sobre os pés, eu quero convidá-los a fazer uma leitura de um texto da Bíblia. Eu quero convidar os irmãos para lermos no livro de Jó, capítulo de número 42. Livro de Jó, livro do patriarca Jó, capítulo de número 42. E o versículo de número 13. Glória a Deus. Jó, capítulo de número 42, versículo de número 13. Os que encontraram podem dizer amém? Amém. Jó, capítulo 42, versículo 13, diz-nos assim: Também teve 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o nome da outra Késia, e o nome da terceira Queren-Apuque. Amém? Amém. Pode tomar o teu assento, por favor. Glória a Deus. Meus amados irmãos, antes de tecer o meu sermão, eu quero agradecer a Deus por estar com os irmãos aqui, a convite do meu amigo, do Lucas, e uma pessoa que nós temos um carinho, um respeito muito grande pela vida dele, pela família do Lucas. Também louvar a Deus por estar aqui na igreja, com o pastor Roberto, o pastor supervisor. E nós nos alegramos de poder mais uma vez cooperar com o reino de Deus aqui nessa igreja. Já preguei aqui pelo menos umas 5 ou 6 vezes. A primeira vez eu preguei sobre o Salmo 142. A segunda vez eu preguei sobre o jovem enrolado. A terceira vez eu preguei a respeito das decisões que vamos tomar e precisamos da ajuda de Deus. A quarta vez eu preguei sobre os 4 caminhos. Foram 4 vezes, né? E hoje eu quero falar sobre o patriarca Jó. Ele que é alguém tão importante, ele que é alguém tão nobre na Bíblia. Graças a Deus que nos ajudou a tomar essa direção. E essa mensagem, não propriamente dito essa mensagem, mas esse texto que eu li com os irmãos, versículo 13 e 14, é uma mensagem que eu preguei ela há pelo menos uns 5 ou 6 anos atrás. Eu falei sobre essas 3 filhas de Jó. E foi uma mensagem que marcou a minha vida, marcou a vida de algumas pessoas que estavam e ainda estão do meu lado. Foi uma mensagem que eu praticamente preguei ela em todos os estados do Brasil que eu fui, porque foi uma mensagem que Deus me deu através de uma revelação. E daí eu fui auxiliar a revelação por intermédio do estudo a respeito da revelação que Deus me deu. Mas foi uma mensagem revelada num dos piores momentos da minha vida. E hoje, durante o dia, eu fiquei me perguntando a respeito de que texto eu deveria falar aos irmãos essa noite. E ainda um pouco antes de eu me arrumar para vir cultuar a Deus com os irmãos, esse foi o texto que Deus colocou no meu coração.
Por isso eu fiz questão de ler com os irmãos. É certo, é notório que o livro de Jó, que envolve toda a sua história, ele é conhecido de todos os irmãos. Jó foi alguém muito importante na Bíblia, foi alguém muito notável na Bíblia. Até nos dias de hoje, no meio daqueles que não leem a Bíblia, até nos dias de hoje, no meio daqueles que não estudam a Bíblia, eles usam em algum dado momento de sua vida a história de Jó. Jó, ele é marcado pela sua paciência. Então essa expressão, fulano de tal tem a paciência de Jó, Beltrano de tal tem a paciência de Jó. Ou seja, a vida de Jó, ela ficou marcada na sociedade, tanto daqueles que a conhecem a história de uma maneira detalhada, quanto daqueles que de uma maneira superficial. Mas foi tão notório o que aconteceu com ele, que a própria Bíblia nos deixa um livro que traz o seu nome, e para nos fazer entender, talvez não totalmente, mas a grande parte da sua história a igreja conhece. E quando se fala de Jó, também a gente vai lembrar daquela que muito é apedrejada, que é a esposa de Jó. Enfim, os personagens principais desse livro é o patriarca Jó, é o próprio Deus que dá testemunho de Jó, a esposa de Jó, os 3 amigos de Jó e o próprio adversário. E dá-nos a preocupação de saber o local, a data, o período em que este homem viveu. Como data na Bíblia nós não podemos afirmar, nós só podemos nos aproximar, conjecturar. Nós entendemos que Jó viveu num período entre Noé e Abraão. Pelo menos a maioria dos eruditos entendem ser este o período em que este patriarca vivenciou. Nós também entendemos que Jó não era um hebreu, mas entendemos que Jó era um árabe. Se ele era árabe, nós vamos entender que o seu nome não é um nome hebreu, é um nome árabe. No hebraico, se fosse um nome hebraico, Jó significaria perseguidor, aquele que é perseguido. No aramaico, ou seja, no árabe, melhor dizendo, esse nome Jó quer dizer reparador, reparação. Então, o nome Jó, no seu original, quer dizer reparador, reparação. Aí nós precisamos entender o que é que Deus queria com a vida de Jó. O que Deus quer nos ensinar? O que Deus queria falar através da vida de Jó? Porque a Bíblia não diz que ele era um homem rico. A Bíblia diz que ele era o homem mais rico. Então ele, no que tange a riqueza, a estrutura financeira, ele era o mais rico. E a Bíblia nos diz que este homem, ele, no capítulo de número 1, a Bíblia nos diz que ele era um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Aí no versículo de número 3, do capítulo 1, a Bíblia diz a respeito do que ele possuía, dos animais que ele possuía, dos servos que ele possuía, da fazenda, da estrutura, da família que ele possuía. Nós vamos entender que a probabilidade de quem escreveu o livro de Jó tenha sido Moisés. Embora alguém diga que foi Salomão, pela maneira de escrita, outros acreditam que teria sido o próprio Jó, mas a maioria diz que foi Moisés que recebeu a informação de Jó quando estava no deserto de Midian, quando Moisés fugiu, que havia assassinado o egípcio. Moisés foge e vai para o deserto da Arábia, Midian,
ali onde ele conhece Jetro, que na verdade Jetro não é o nome do sogro de Moisés, é Reuel. Jetro é um título sacerdotal. Então a probabilidade é que Jetro tenha contado para Moisés a história de Jó, e talvez Moisés tenha escrito o livro de Jó. Enfim, se foi Moisés ou se foi Jó, eu entendo que eles foram dirigidos pelo Espírito Santo. Por quê? Porque conforme eu falei para os irmãos, o capítulo 1 e o versículo de número 1, a Bíblia diz o que Jó era. O capítulo 1 e o versículo 3 diz o que Jó possuía. Aí tem uma grande diferença, irmãos, entre o ter, de possuir, e o era, do ser. Ou seja, primeiro está em evidência o ser de Jó. Depois está em evidência o que Jó possuía. Trocando por miúdos, irmãos, para Deus, você vale o que você é, não o que você tem. Você não vale o carro que você tem. Você não vale a casa que você tem. Para Deus você vale quem você é. E você é filho de Deus, servo do Senhor, obra de suas mãos, coroa da sua criação. Então a Bíblia nos diz, primeiro, que Jó, ele era alguém reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Depois a Bíblia vai dizer o que ele possuía. Deste mundo que nós estamos vivendo, em que o ter, ele passou na frente do ser, a Bíblia nos ensina a amar um ao outro, a Bíblia nos ensina a respeitar um ao outro, a Bíblia nos ensina que precisamos dar mais valor ao que eu sou do que aquilo que eu tenho. Embora nesse mundo consumista as pessoas querem dar valor ao que eu tenho, mas eu sou muito mais do que eu tenho. Eu sou aquilo que Deus me fez ser, um cidadão do céu. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Logo, meus irmãos, nós vamos entender que esse homem Jó, ele era alguém muito religioso, e a religiosidade de Jó fazia com que ele viesse sacrificar ao Senhor pelas madrugadas em favor dos seus filhos, em favor da sua família. Isso nos dá o direito de dizer então que alguém que é pobre pode servir a Deus. Alguém que tem uma vida de classe média também pode servir a Deus. E também aquele que é rico também pode servir a Deus. O que interessa é precisamos entender que precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. E essas coisas incluem a riqueza. E Jó, mesmo sendo um homem rico, ou seja, o mais rico, ele era alguém religioso, alguém que tinha um temor ao Senhor, porque dizia ele: vai que os meus filhos pecam longe da minha presença, e Deus queira tratá-los, então eu vou ser este mediador entre Deus e os meus filhos, vou sacrificar ao Senhor, para que a mão de Deus esteja abençoando eles e a mim também. E daí, irmãos, a Bíblia vai nos dizer, no capítulo de número 1 ainda, em que o diabo, em algumas traduções diz o Satanás, ele foi se apresentar a Deus entre os filhos de Deus. Quando o diabo se apresenta a Deus entre os filhos de Deus, nós entendemos que esse filho de Deus aqui é diferente dos filhos de Deus de Gênesis capítulo 6. Esses filhos de Deus aqui seriam os anjos. Entre os anjos estava o diabo. E a Bíblia diz que Deus se dirigiu a palavra ao diabo dizendo: de onde vens? E o diabo diz: de passear e rodear a terra. E aí Deus disse assim: observaste o meu servo Jó. Tens visto que ele anda retamente, sinceramente, tens visto que ele é temente, que ele se desvia do mal. E aí a Bíblia diz que o diabo, ele dá a palavra de acusação contra Jó a Deus, dizendo: também cercasse ele de bens, mas deixa eu tocar na vida dele, deixa eu trabalhar na vida dele, e vamos ver se assim ele continuará servindo ao Senhor. Aí, se você quiser me acompanhar na sua Bíblia, fique a seu critério.
O capítulo de número 1 e o versículo de número 13, a minha tradução que eu tenho aqui diz: e sucedeu um dia. Em algumas traduções está escrito certo dia, em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio o mensageiro a Jó. Ou seja, eu vou ficar apenas com a primeira expressão do verso de número 13, quando diz certo dia, algum dia sucedeu. Ou seja, vamos montar um cenário aqui na nossa imaginação. Está Deus em algum lugar dos ares recebendo os anjos, e no meio dos anjos tem o diabo. Aí Deus conversa com o diabo, e o diabo lança uma acusação contra Jó a Deus, e Deus diz assim: você tem a minha permissão, você tem a liberdade para tocar na vida de Jó. Aí essa expressão no versículo 13 que tem aqui na Bíblia, de certo dia, algum dia, ou seja, essa expressão ela me dá o direito de entender que o diabo saiu da presença de Deus. Preste atenção, o diabo saiu da presença de Deus e o diabo foi fazer qualquer outra coisa. Passou um dia, passou 2 dias, 3 dias que o diabo tinha ido até a presença de Deus. Passou alguns longos dias, e o diabo se lembrou que Deus deu permissão a ele para ele vir na vida de Jó. Então é isso que esse texto está dizendo para a gente, que um dia o diabo foi na presença de Deus, Deus permitiu, e aí o diabo foi fazer qualquer outra coisa. Foi passear no shopping, foi passear no bosque enquanto o seu lobo não vinha, foi fazer qualquer outra coisa. De repente ele lembrou: eu tenho autoridade para trabalhar na vida de Jó. E aí é isso que o texto me dá o direito de interpretar. O diabo veio até Jó. Aí eu fiquei me perguntando